Ricardinho, a sua família, os seus filhos, suas noras. Uma já é nora oficial, né? A outra já está entrando, né? No house. Ainda está... Obrigado, né? Obrigado. Falta pouquinho, né? Falta pouquinho. Mas eu louvo a Deus por toda essa família que eu aprendi a amar também bastante, guarda em nossos corações. E essa família é uma família que a gente tem por eles um carinho especial. Nós já estamos juntos já nessa caminhada aí há um bom tempo. E já tivemos momentos felizes juntos, tristes, e vencemos todos até aqui. A Bíblia fala que em todo tempo você deve amar o amigo, e na angústia nasce o irmão, não é verdade? E eu tenho essa família aqui como uma família de irmãos na fé, que Deus nos deu. Por isso eu louvo a Deus, sou grato pela sua amizade. Que Deus te abençoe. Amém? Amados, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem para nós aqui hoje. Eu já ia falar para aqui Jambeiro. Aqui hoje na Esmeraldina, uma palavra de Deus. E Deus, Ele vai preencher aquilo que falta deste culto com a palavra, para você ter uma semana de paz abençoada em nome de Jesus. Quantos creem assim? Diga amém, queridos. Amém. Glória a Deus, eu também creio, queridos. Nós vamos meditar. Antes de entrar na palavra, já vai abrindo, por favor, você que gosta de seguir, Jonas. Louvando a Deus pela vida do Martins, pastor Martins, um amigo também do Martins. Martins é uma graça de Deus. Se alguém quer ficar feliz, fique perto do Martins. O senhor é um especial. Também vim aqui nosso amigo, né? Mais uma vez. Que bom, cara, te ver aqui, viu? E filhinho, que bom te ver. Sabe que você tem um lugar especial também no meu coração. Nós temos algumas coisas em comum, né? Depois vamos saber o que é. Depois do futuro você vai ver, é um hino, né? É isso aí. Que Deus abençoe o Carlos, que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Deus também, né, Deus? Um amigo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amados, nós já vamos entrar na palavra, o tempo passa muito rápido. E eu quero ser bem sucinto, bem direto. Na verdade, eu fiquei pensando o que eu iria pregar aqui nessa congregação a semana inteira, né? E a gente fica um pouquinho tenso, porque isso é normal. O Abacuque falou assim: eu ouvi a tua voz e temi. Então existe um peso aí na responsabilidade de pregar a palavra de Deus. O dia que perde esse peso, perde a graça, não é verdade? Não é assim, amigo? Você canta por aí, amigo? Tem um peso, não tem? De ministrar? E senti esse peso a semana toda. E uma palavra, ela acendia no meu coração, ela repousava no meu espírito, pensando sobre aquilo que eu ia pregar para os irmãos aqui no Esmeraldina. Mas aí eu tive o convite de vir orar com vocês aqui na sexta-feira, e eu acabei vindo orar, junto com o pastor e a igreja, e foi uma oração gostosa, né? Eu até comentei com o meu filho que veio orar comigo: olha, se nós ficássemos até as 5 da manhã, não teria mais problema, né? Porque já rompemos a primeira hora, e depois que você passa a primeira hora, a segunda hora, aí tudo faz o que tudo fez, né? Aí o dia amanhece e a sua glória, né? Mas enquanto eu estava orando no último banco ali, o Senhor falou comigo sobre uma palavra. E aí eu entendi que a palavra é essa que vamos ministrar esta noite. Então eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês esta noite. Amém, queridos? Vamos lá. Eu estava orando e me veio uma voz e falou no meu ouvido assim: crise de identidade. Amém, queridos? Você me ajuda? Crise de identidade. Isso, só para não esquecer, ok? E vocês, adolescentes, vocês não falarem, adolescentes. Eu dei uma moral para vocês aqui, com o pastor de vocês. Tem que adolescentes bonitos. É difícil uma comunicação porque tem adolescentes. Aí quando eu peço, vocês falam: vocês não falam. Por favor, a igreja não fala. Só adolescentes. Crise de identidade. Agora sim. Agora vocês são meus brothers. Que Deus abençoe vocês. Tá bem? Glória a Deus. Amados, nós vamos ler o texto. Também o Delay, erga a mão, Delay. Delay é meu amigo, trabalhamos juntos. O Nilson também, né, Nilson? O Nilson virou minha ovelha. Eu falei: Nilson, onde eu estiver agora, você tem que estar comigo. E também a Rosa, né? Que virou minha ovelha já fazem 35 anos, né? Que ovelha. Tem dia que a ovelha está uma benção, né? Mas tem dia que a ovelha é ovelha. Tem dia que nem. A tua fala se denuncia, né? O sorriso denunciou um monte de gente aqui hoje. Aqui, ó.
Já apanhamos juntos, né? Mas Deus é bom, glória a Deus. Amados, Jonas, vamos entrar na palavra, né? Jonas capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 8, queridos. Jonas capítulo 1, versículo de número 8. Nos diz assim a palavra de Deus: Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Amém, queridos? Olha que interessante, hein? Um grande homem de Deus sendo questionado. A Bíblia conta a história de Jonas. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele entrega para Jonas uma mensagem. Note bem que era muito comum Deus usar alguém para falar com outra pessoa. Mas nós estamos diante de um texto em que o próprio Deus está falando agora com o seu profeta. E a Bíblia fala que Deus, ele entrega uma mensagem para Jonas. E nós vamos pontuar aqui alguns assuntos hoje. É o próprio Deus falando: Jonas, eu tenho uma mensagem para você. E é você, Jonas, que vai descer a Nínive. E é você, Jonas, que vai transmitir para aquele povo uma palavra. Quando você lê o capítulo 1, nos versículos iniciais, você vê Deus falando com Jonas. E quando você lê o versículo 4 do capítulo 1, é muito interessante, porque no capítulo 4 você vai encontrar o profeta Jonas se recusando. A Bíblia fala que Deus manda ele ir para Nínive. Ele estava cerca de mais ou menos uns 800 de Nínive, perto, não estava longe, quilômetros. Então não estava tão longe, mas ele prefere ir para Tarso, andar pelo menos 4.000 quilômetros. Note bem, entre você andar 800 e você preferir andar 4.000, existe uma diferença muito grande. O certo é que a Bíblia nos mostra que ele começa a falar com Deus e ele faz de tudo para fugir da presença de Deus. Eu achei interessante isso. O versículo 4 ele vai se explicando e ele começa a dizer o seguinte: que Jonas, para fugir de Deus, ele compra uma passagem para Tarso. E para fugir de Deus, a Bíblia fala que ele paga a passagem e entra dentro de um navio. E a Bíblia fala que, na sua mentalidade, a Bíblia nos mostra isso, que ele tenta fugir da presença de Deus. Não somente isso, ele não só tenta fugir da presença de Deus, como também está desistindo de um chamado de Deus. Ele quer ficar longe de Deus. Ele não quer mais ouvir a voz de Deus. Ele está praticamente, nesse texto, no versículo 4, deixando praticamente o ministério profético. Por quê? Porque ele está recusando atender o chamado de Deus. E a Bíblia fala que Deus chama ele e fala: você vai pregar a grande cidade de Nínive. E o interessante é que ele, ao invés de obedecer a Deus, ele prefere desobedecer a Deus. Ao invés de fazer o prático, o que era o prático? Ande ali os seus 800, né? Não 4.000 quilômetros. Era mais prático 800 quilômetros do que 4.000. É mais fácil, mais prático ir para Nínive do que ir para Tarso. Mas ele está decidido ir para Tarso. Eu estava meditando nesse texto e você consegue trazer muitas aplicações nos dias de hoje. Jonas, ele era uma espécie de pessoa bem empurrão, ou seja, eu faço aquilo que eu quero. Não é verdade? Irmão, se você ler a Bíblia, principalmente a história de Jonas, você vai perceber que nada mudou.
que tudo continua do mesmo jeito. Gente continua sendo gente, povo continua sendo povo. Não é verdade? Note bem que o ser humano, o homem, a mulher, ele não permite ser confrontado por ninguém. Nós temos sempre uma chavinha dizendo: é eu que estou certo, eu sei o que é melhor para a minha vida. Nós temos o hábito de dizer assim: olha, eu não preciso que ninguém fale aquilo que eu preciso fazer, porque eu já sei o que é melhor para mim. E Jonas decidiu, tomou a decisão. Qual foi a decisão? Não vou para Nínive, mas vou para Tarso. A Bíblia fala que ele entra dentro de um navio. Você está entendendo? Ele escolheu, ele optou entrar dentro de um navio para fugir da vontade de Deus, daquilo que Deus havia determinado para ele. Jonas agora não é mais um profeta de Deus. Nesse texto, Jonas é ainda um profeta fujão, ou seja, alguém que está deixando a sua função, alguém que não quer ouvir a voz de Deus. Você está entendendo? É muito comum, eu passo por isso constantemente, né? Eu ia dizer aqui quase que diariamente, se nos ajuda na parte, mas nós passamos por isso. O pastor Jardim creio que também, todos os pastores passam, né? Pessoas que chegam até nós e falam assim: olha, para mim não dá mais, estou parando, estou deixando. E às vezes nós acabamos ficando na mão. Por quê? Porque você conta com a pessoa. Não é verdade? O trabalho algumas vezes está fluindo, mas a pessoa perde literalmente a visão de Deus e ela está determinada a fazer aquilo que ela quer fazer. Esses dias eu estou com uma polêmica, porque eu disse uma frase assim: nem tudo é Deus que nos dá. E aí eu entrei numa área, e a área que eu entrei é uma área que se chama trabalho. E eu disse o seguinte: olha, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos pagar nossas contas, mas antigamente todos nós trabalhávamos, todos nós pagávamos as nossas contas, não é verdade? E todos nós tínhamos tempo para vir à igreja, louvar, adorar e exaltar a Deus. Após uma semana, uma jornada de trabalho, nós tínhamos o compromisso de estar na casa de Deus, de congregar, de adorar, não é verdade? De saudar um ao outro com a paz do Senhor. Mas ao longo do tempo, nós vamos se desgastando e percebendo, não é verdade, que a vida secular, ela começa a tomar lugar na nossa vida espiritual. E às vezes falamos assim: foi Deus que me deu. Então eu quero que você entenda, se eu estiver falando demais ou for absurdo, terça-feira o pastor corrige, ok, queridos? Mas nem tudo, na verdade, é Deus que nos dá. A Bíblia fala assim: as bênçãos de Deus enriquece. Enriquecer significa ela soma, ela agrega, aleluias. As bênçãos de Deus, elas vão multiplicando em nossas vidas, e elas não nos trazem dores. Você está entendendo? Ou seja, aquilo que soma, que é bom para a tua vida, é bênção. Aquilo que te afasta da presença de Deus, não é bênção para a tua vida. Bênção é aquilo que soma, que agrega, que vai estar acrescentando na tua vida. E Jonas toma esta decisão. Qual que é a decisão de Jonas? Eu prefiro Tarso, eu prefiro pagar a passagem, mas eu não quero pregar para este povo. A história corriqueira é conhecida, não é verdade? E todos nós sabemos que aquele povo, né, no passado teve problema com hebreus, aquela coisa toda, perseguiram, mataram alguns também. Não vou entrar em méritos, mas Jonas, ele conhecia Deus. E é isso que pega. Jonas conhecia Deus. Prova disso que Jonas fala assim: olha, se você vê a oração de Jonas, no capítulo 2, Jonas foi tão inteligente que ele fala assim na sua oração: se este povo se humilhar, o Senhor vai se arrepender, o Senhor não vai destruir este povo. Então Jonas conhecia Deus, ele tinha sensibilidade de conhecer as coisas de Deus, ele sabia quem era Deus. Você está entendendo? Irmãos, vamos ser bem sinceros aqui hoje um com o outro. Nós não conhecemos a Deus? Não é verdade? Quantas e quantas vezes Deus está mandando nós fazermos alguma coisa e nós recusamos? Não é verdade? Nós apertamos aquela tecla assim: espera um pouco mais. Foi o que Jonas fez. A Bíblia fala que ele resolve fugir da presença de Deus. E a Bíblia fala que agora ele está numa situação. Qual que é a situação que está Jonas? A Bíblia fala que ele está no capítulo 2. E agora alguma coisa vai acontecer, queridos. É muito comum as pessoas falarem assim: olha, se você não quer fazer, não tem problema, Deus vai usar alguém e vai colocar no seu lugar. Eu concordo também, em partes, não é verdade? Eu concordo em partes.
Se você não quer fazer, por certo, Deus vai levantar alguém para fazer aquilo que você não quer fazer, não é verdade? Mas se você tivesse com vontade de fazer, se Deus escolheu você para fazer alguma coisa, você poderia fazer com mais excelência, não é verdade? Com mais maestria. O nome do Senhor poderia ser exaltado, glorificado na sua vida, se você entendesse aquilo que Deus tem e quer fazer através da sua vida. Deus não te chamou de maneira alguma para ficar parado no banco, não é verdade? Quando o pastor chamar você, você fazia assim com o dedinho: não quero, não vou, hoje eu não quero, não, nada disso, não é verdade? Um crente salvo, cheio da presença de Deus, ele tem um desejo no coração. Qual que é o desejo do coração? De ser chamado, de testificar as bênçãos, de contar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que cada crente aqui hoje na Esmeraldina tem uma bênção, uma vitória para contar, e tem pessoas aqui que estão passando por luta, por processo, por dificuldade, mas ele entende que se o Espírito Santo, se Deus está agindo na sua vida, logo essa luta, essa tribulação vai passar e vai se converter em bênção também. Então todos nós temos bênçãos para contar da parte de Deus. Qual que é o segredo? Faça a vontade de Deus, ouça a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Jonas agora está entrando no capítulo 2, e quando Jonas entra no capítulo 2, alguma coisa de ruim começa a acontecer. O que acontece no capítulo 2? A Bíblia fala que de repente, já que Jonas não quer obedecer, Deus mandou ele ir para Nínive, e já que ele optou para ir para Tarse, Deus agora também começa a entrar em ação. É isso que eu amo Deus. Por quê? Porque Deus não aceita uma coisa, queridos: Deus não aceita te perder de vista. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jonas queria fugir, não é verdade? Para Tarse, porque ele pensou: lá eu estou bem distante. Mas chegou e falou assim: olha, para onde irei do teu espírito? Salmos de número 139. E Jonas tentou fazer isso. Ele tenta fugir da presença de Deus, mas aleluias, a Bíblia nos ensina isso, não é verdade? Que Deus não nos aceita perder, que Deus não nos perde de vista. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus agora começa a acionar os céus. Por quê? Porque Jonas pagou a passagem, Jonas entrou no navio, e Deus viu tudo isso, pastor Jaderson. Deus viu Jonas chegando no guichê, pagando a passagem. Deus viu Jonas entrando no navio, Deus viu Jonas entrando, se escondendo dentro do porão, Deus viu Jonas deitado no porão, e Deus não fez nada. Deus ficou em silêncio, como que se nada tivesse acontecendo. O que é isto? É Deus trabalhando na linha chamada tempo. É Deus permitindo que você se arrependa, é Deus permitindo que você ouça a voz do teu Criador, é Deus permitindo que você volte atrás mais uma vez. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Jonas já estava decidido. O que ele decidiu? Não volto para Nínive, não vou para Nínive, eu vou para Tarse. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não quero conversar com ninguém, não quero ver marinheiro, não quero ver tripulante. Eu vou ficar no porão, porque no porão Deus não vai me achar, porque no porão eu estou escondido. Você está entendendo? Ei, querido, para de criar, aleluia, você está entendendo? Situações para se esconder de Deus. Aonde você for, Deus está te vendo. Aonde você estiver, o Senhor está te contemplando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe o que aconteceu com o profeta Elias? A Bíblia fala que depois de tantos prodígios, não é verdade? Massacre no Monte Carmelo, a Bíblia fala que Elias, depois de tudo isso, ele resolve fugir com medo de Jezabel. E a Bíblia fala que ele entra dentro de uma caverna. Aleluia! Mas o Deus que não quer te perder de vista, o Deus que não perde você de vista, a Bíblia fala que Elias está lá com medo, depressivo, não quer conversar com ninguém também, semelhante a um Jonas debaixo de um porão. A Bíblia fala que de repente vem vento, vem fogo e vem uma brisa, mas de repente soa uma voz. Qual foi a voz? É a voz daquele que não te aceita te perder de vista. E a voz fala assim: o que faz aí, Elias? Sai para fora. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não sei se você já entendeu, mas esta voz está falando com você nesta noite. Sai para fora, sai da caverna, sai do porão. Eu tenho algo grande para
tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em outras palavras, você não vai morrer, Elias. O que eu tenho para você é muito grande. Em outras palavras, Jonas, eu estou te vendo dentro do porão. Eu estou dando um tempo para você pensar, meditar, refletir, ver o que você quer da vida, Jonas. Mas já que você decidiu, Jonas, eu também tenho um plano. Glória seja dada ao nome do Senhor. Este plano, Gabriel, aleluia, é um plano infalível. De repente Deus começa a agitar os ventos. De repente Deus começa a agitar as ondas do mar. Oh glória! Deus começa a trabalhar na natureza. O navio começa a rodar. O navio começa a rodar. Entra um desespero na embarcação. Tudo que temos vamos lançar ao mar. Nós vamos morrer afogados. Alguma coisa está acontecendo. De repente levanta alguém. Eu quero acreditar que Deus, aleluia, através do teu Espírito, fala no coração deles. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está acontecendo. Tem uma maldição nesse navio. O que será que está acontecendo? E começa um senso. E aí? O que você fez de errado? Eu nada. E você? O que você fez? Eu também não. Passa todo mundo. Aleluia. Começa a entrevista. Zerou todo mundo. De repente alguém fala assim: tem um. Aleluia. Passa todo mundo. De repente fala: tem um. Está no porão. Aleluia. Tem um no porão. Ei, já entendeu a mensagem? Eu não quero, pastor, não faço, pastor. Usa outro no meu lugar. Está no porão. De repente alguém fala assim: tem um. Aleluia. E chegaram até Jonas. E aí começa a crise de identidade. Todas as vezes que você sai da vontade de Deus, é crise de identidade. Não é verdade? É semelhante a um filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele serve a Deus, mas não quer obedecer a Deus. Mas ele continua sendo servo de Deus, filho de Deus, mas às vezes é rebelde, mas é filho. Mas às vezes, em alguns pontos, ele está terceirizado. Terceirizado como? É filho de Deus, serve a Deus, mas presta trabalho para o diabo. Ele murmura, ele reclama. Você está entendendo? Não adora, não soma, não agrega, só reclama como Jonas. Você está entendendo? Mas a Bíblia fala que Deus tinha um plano. Chega até Jonas, e alguém faz uma pergunta para Jonas. O que mais me chama a atenção é que o hebreu é conhecido aonde ele está. Sim ou não, queridos? Bom, os assembleianos, na verdade, agora mudou bastante. Mas assembleiano é assim também, não é verdade? Uma vez eu fui pregar em Minas Gerais, na perto da Bahia, e eu estava normal, como estou aqui hoje. Eu estou pastor da igreja, os irmãos. E eu preguei no domingo, o que pregou lá no sábado, falando assim, como que a assembleiano é terrível, né? Aonde ele chega, ele abafa o ambiente. Olha o terno dele. E eu estava atrás dele, ouvi, né? Na verdade, nós somos conhecidos, sim ou não, queridos? E hebreu também é conhecido. Aí alguém chega até a gente e fala: Jonas, aliás, homem, que ocupação é a tua? De onde tu vens? Para onde tu vais? Aí vem a pior parte. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Porque não é normal acontecer o que está acontecendo, o mar se agitando, nós estamos jogando coisas no mar, você está entendendo? E você está despreocupado, como que se nada estivesse acontecendo. Quem é o teu Deus? Nos diz agora. A Bíblia fala, a Bíblia diz que Jonas responde assim: eu sou hebreu. Irmãos, que vergonha, queridos. Quando Jonas fala assim: eu sou hebreu, o que Jonas está dizendo? Eu sou hebreu. O meu Deus é o Deus que abriu
conheci a história de Jonas. Eu sou hebreu, meu Deus é aquele que parou o sol e a lua. Eu sou hebreu. Eu sou hebreu, meu Deus é aquele que abriu o Jordão. Eu sou hebreu, meu Deus é aquele que tirou o seu povo, aleluia, como forte da terra do Egito. Eu sou hebreu. Isso abre um parênteses para nós pensarmos um pouco. Com tantas coisas que Deus havia feito, não era para Jonas estar naquela situação. Com tantas experiências com esse Deus, era melhor ele obedecer do que sacrificar. Você está entendendo, queridos? Mas ele vive agora uma crise de, aleluia, de identidade. Mas Deus tinha um plano, qual era o plano? Não é verdade? Já que você não quer, Jonas, aleluias, a Bíblia fala que Deus permite Jonas agora é lançado ao mar. Que feio! Jonas é lançado ao mar. E a Bíblia fala que Jonas, quando é lançado ao mar, o que ele pensou? Eu vou morrer. Eu vou morrer por causa da minha desobediência, por não cumprir o meu chamado. Você está entendendo, queridos? Eu vou morrer, mas mesmo assim, eu prefiro morrer do que pregar para este povo. Eu prefiro morrer do que ir para mim. Eu prefiro morrer do que cumprir o meu chamado. Eu prefiro desistir, não tem problema. Me lance ao mar. Uma pausa. Deus não te perde de vista. O Jonas está no mar. Irmãos, que terrível ele está no mar. A vez que eu mais olhei na minha vida, com mais fé na minha vida, foi um dia que eu estava dentro do rio Tietê, pescando. Não no Tietê, São Paulo, Santa Maria da Serra, ali é um mar de água, passa os navios. Dia de Santa Ceia, alugamos um barquinho pequeno, 6 pessoas no barquinho pequeno, 3 ou 4 meu peso, meu tamanho. Ninguém sabia nadar, só 2, sem colete salva-vida. Nós estávamos pescando, eu falei assim, olha, andando um peixe aqui, por que atravessar o Tietê? Irmãos, dava mais de 1 quilômetro, eu acho. Passando na vida, pra você ter ideia. E nós atravessamos o Tietê. Mas quando chegamos no meio do rio, aquele barquinho pequenininho, de alumínio, que não tinha nem motor, remando a mão, no meio do rio ele começa a rodar. Eu só ouvi uma frase. A frase eu ouvi 4 horas da manhã. A Rosa falou assim, não vai hoje não, hoje é ceia. Vai outro dia, alguma coisa pode acontecer, você pode atrasar. Eu falei, não, está marcado, eu vou ir, fui. Eu só ouvi essa voz, hoje é ceia, alguma coisa pode acontecer. E o barquinho lá começou a rodava. As ondazinhas batiam, porque eu nem sabia que tinha onda, mas tinha onda, Martins. Batia no barco e encheu o nosso barquinho de água. Eu lembrei de uma coisa, eu não sei nadar. Eu lembrei da segunda, não tenho colete. E a terceira vez, eu vou morrer porque eu sou desobediente. Ela estava me preparando para ir para a ceia. O desespero bateu, eu falei para o companheiro assim, olha, arranca essa madeira do barco, onde sentamos aí, o banco, e vamos fazer um remo para ajudar. Jogue um pouco do peixe que tem fora, use a casa soprou para tirar a água do barco, senão nós vamos afundar. Nós estávamos em desespero, e o barco rodando. De repente, do nada, o barco se afundou, e nós conseguimos sair. Graças a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Imagina o desespero. Depois veio uma pessoa que alugava o barco. Ele veio com os olhos bem grandes e disse, olha, eu procurei vocês, encontrei. Achei que vocês tinham afundado aqui, tem mais de 50 metros de profundidade. Eu achei que vocês tinham morrido, já vi 2 vezes. Não sabia o que fazer. Agora imagine Jonas. Jonas estava nas profundezas do mar. Irmãos, ali é só morrer, nada mais. Mas Deus é bom. E a Bíblia fala assim, a sua misericórdia dura para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. O que Deus faz então? Um grande peixe. Aleluias. Um grande peixe vem e engole Jonas. Né? Você já imaginou a situação de Jonas? Que situação, não é verdade? Primeiro vem as perdas do navio. Agora um peixe engole Jonas. Irmãos, ali a morte estava decretada. Mas a Bíblia fala, no capítulo 2,
Em especial, versículo 2 também. E Jonas, no ventre do inferno, orou a Deus. Começou o que é o chamado arrependimento. Jonas, no ventre do peixe, ele compara aquilo com o ventre do inferno. Ele fala: olha, Deus, eu estou arrependido. Deus, se eu tivesse ido pregar em Nínive, seria diferente. No ventre do inferno clamou Jonas. O que você faria se você fosse Deus? Se você fosse Deus, você diria assim: olha, já está resolvido, Jonas. Vamos colocar outro no seu lugar. Não é assim que fazemos? Nós trocamos as nossas amizades com uma facilidade tão grande. Nós desprezamos pessoas com uma facilidade tão grande, não é verdade? Mas Deus não é assim. A Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Jonas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe o que essa expressão quer dizer? Deus ouviu o clamor de Jonas. E significa uma coisa: Jonas, o seu chamado ainda está de pé. O que eu tenho na tua vida, Jonas, ainda continua de pé, Jonas. Jonas, eu não desisto de você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus ouviu a oração de Jonas. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia fala que o grande peixe, que não é uma baleia, mas pode ser uma baleia, não sei, ele vai vomitar Jonas na beira de uma praia. E isso é interessante. Ele vomita Jonas. E quando ele sai do ventre do peixe, 3 dias, ele sai com o pensamento: é melhor obedecer a Deus. É melhor ouvir a voz do Senhor. É melhor cumprir o chamado de Deus na minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Não é isso que você queria ouvir. Para de relutar com Deus. Para de questionar a Deus. Aleluia! Até quando você vai ficar relutando, questionando, dizendo que sabe? Você está entendendo? Tu está perdendo a identidade cristã. Não perca a identidade cristã. Qual que é a nossa identidade? É obedecer, é fazer, glória seja dada ao nome do Senhor, é cumprir o chamado que Deus tem na minha vida e na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. O peixe vomitou Jonas. Jonas agora tem uma palavra para entregar para Nínive. E Deus fala para Jonas: a palavra é esta: de volta na cidade, jornada de um dia, e diga uma coisa, Jonas, que eu vou destruir a cidade. Que coisa! Que palavra dura, não é verdade? Que palavra forte para dizer para o povo. Eu lembro que um dia, pastor Jadinho, eu tenho que falar Jardim, não dá, é Jadinho. Vai chegar no Jadinho. Só não me chamou de Nê, tá? Aí não dá. Mas vamos lá. Eu lembro que um dia eu estava no Josiara. Quem que conhece a igreja de Josiara? Vocês não conhecem, não? Tudo bem, não esquece. É uma igreja, pronto, ok? É uma igreja que estava caindo, passou em vários telões. O pastor Paulo foi lá, construiu uma igreja para eles, lá no Josiara. Eu estava no Josiara, eu era jovenzinho. Não vou ser assim, querido. Magrinho até, que saudade. Os anos 62. Fit. Que saudade, hein? Vai tempo. Mas tudo bem. Eu estava num culto, que culto gostoso. Que mensagem boa que foi pregada, unção, poder e glória. E de repente aquele culto, finalizando o culto, tinha alguém lá no fundo, cabeça branca, bem branca mesmo. Ele era um presbítero que estava na porta da igreja aquele dia. E Deus me deu uma visão que eu nunca mais esqueci ela. Eu vi um túnel, e naquele túnel eu vi aquele irmão, cabeça branca, presbítero, descendo dentro daquele túnel. Ele gritava, ai, desesperado, tentava segurar e não conseguia. Ele estava descendo ao abismo, para o inferno. E Deus mostrou para mim literalmente, eu fiquei sem chão. E ele era um amigo, isso que é duro. Eu conhecia ele. E um dia eu falei para ele assim, conte comigo também. Vamos orar juntos, mas nunca conseguimos orar juntos. Nós pescávamos juntos, nós éramos amigos. E agora tem essa visão. Ele nessa situação, na hora de ir embora, acabou o culto.
Eu passei por ele, Pai do Senhor, um abraço, abraçando de saudade, marcamos uma próxima pescaria, e o Espírito Santo falou assim: fala com ele agora, aquilo que eu te mostrei. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu não sou disso, mas Deus me insistiu, fale com ele. E eu falei: amigo, eu tenho uma palavra de Deus. Ele falou: conta. Eu falei: Deus mostrou para mim hoje, você é assim, assim e assim. E se você não mudar, Deus vai fazer assim e assim com você. Ele falou assim: amém, amém e amém. Eu falei: então tá, então tá, então tá. E fui embora comigo. Eu fugi. Já entreguei agora com Deus. Passou um tempo. Olha como Deus age. Passou um tempo. Saiu um comentário no bairro. Mataram alguém na linha. Feriram alguém lá dentro do trem aí e tal. E aí, não mataram. Pegaram um homem de mais ou menos 60 anos e abusaram sexualmente dele. 60 anos. Não dá para falar o que foi feito com ele, tem criança aqui. Mas aí eu fui no hospital visitar meu amigo. Eu fui na UTI do Barugate, e quando a enfermeira abriu a porta, ele estava com uma fralda gigante, ele estava sob o aparelho, mas consciente. A primeira coisa que ele disse foi: Deus te usou para falar comigo. E eu não quis ouvir a voz de Deus. Ele disse assim: pegaram um cabo de vassoura, para você entender por cima, introduziram em mim e perfuraram meus rins. Talvez eu perca meus rins. Tudo isso porque eu não quis ouvir a voz de Deus. Assim estava Jonas também. Jonas tinha uma mensagem difícil de entregar. Jonas tinha que profetizar para o povo que Deus iria destruir a cidade. Não é uma mensagem individual, é uma mensagem coletiva. Prega ao povo, Jonas, que eu vou destruir a cidade. E a Bíblia fala, vamos resumir, adiantar o tempo, que Jonas começa a andar a cidade, rodeando a cidade, jornada de um dia, Deus vai destruir Nínive. A mensagem era esta: a malícia de vocês subiu até mim, até Deus. Deus vai destruir a Nínive. E a Bíblia fala que ele continua pregando todos os dias. Mas uma coisa interessante começa a acontecer. Olha como que Deus age. Lembra quando a Bíblia fala que alguém quer impedir de adorar Jesus, adoração? Mestre, peça que eles parem. Está demais, está incomodando. Não, se eles pararem, as pedras vão clamar. Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer agir, Ele age. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não tem expressão melhor do que a expressão de Jó. Eu bem sei que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado ou impedidos. Se Deus tem algo para a tua vida, vai se cumprir em nome de Jesus. É mais fácil você ceder e deixar Deus trabalhar na tua vida do que você endurecer o teu coração, porque a Bíblia fala que Deus arranca o coração de pedra e coloca um coração sensível de carne. Jonas está pregando, Deus vai destruir. A malícia chegou até Nínive. Mas uma coisa acontece: o inesperado começa a acontecer. O que está acontecendo? As pessoas estão ouvindo Jonas pregar, você está entendendo? Mas a mensagem começa a entrar no coração do povo, da cidade. A mensagem chega até o rei. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jonas está pregando uma palavra que ele não quer pregar. Jonas está profetizando aquilo que ele não quer profetizar. Você está entendendo? A cidade está ouvindo mensagem que eles não querem ouvir. O rei ouve mensagem que o rei não quer ouvir. Mas tem um detalhe: se Jonas não quer pregar, se a cidade não quer ouvir aquela palavra, a palavra não volta vazia. Ela começa a entrar no coração daquele povo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia fala que de repente o rei cede um decreto. Olha, a palavra de Jonas é uma palavra boa. O Deus dos Hebreus, Ele vai destruir a nossa cidade. Só que tem um detalhe: se nós se arrepender, glória seja dada ao nome do Senhor. Se nós voltarmos, aleluia, aleluia, e dermos uma meia volta, se nós recomeçarmos, se nós deixarmos a malícia, se nós deixarmos a maldade, se nós se converter deste mau caminho, possa ser que o Deus do Hebreu, do profeta Jonas,
ele se arrependa. É isso que é interessante. A cidade inteira, meu forte, foi coberta de cinza. Rasgaram-se as vestes. Se humilharam na presença de Deus. Um Deus que talvez nem conhecia tão pessoalmente perto. Mas ele resolve agora se humilhar na presença de Deus. O decreto é este, olha, ninguém come durante 3 dias. Rasgue as vestes. Se come de cinza. Feche hoje, se fosse hoje, a padaria, ninguém vende nada. Feche o açaí. Feche a pastelaria. Não tem iFood hoje. Lacre tudo. Em Nínive ninguém come. Nós estamos em jejum para que Deus possa nos ouvir. Glória seja dada ao nome do Senhor. E isso chegou até o coração de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O que Deus entende? Se o meu profeta é desobediente, eu levanto um povo agora que me adora, que me exalta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Entenda uma coisa nesta noite: nunca pense que você é o melhor, que você é insubstituível de maneira alguma. Deus trabalha na tua vida, mas se você não quer, Deus tem sempre, aleluia, um plano. Glória a Deus, porque os seus planos não podem ser frustrados. A cidade se arrepende. Aleluia, Jesus. Mas agora Deus tem outro problema. A cidade se arrependeu, Gabriel. E agora? Não era para João se alegrar assim ou não? Deixa. Era para João estar feliz, a cidade se arrependeu, irmãos, que eu vou pregar por aí. E quando uma alma se rende a Jesus, para mim é uma alegria tão grande. Não é verdade? Um dia eu fui pregar no congresso, eu sofri tanto naquele dia. Como que eu sofri? E fiquei decepcionado comigo mesmo. Irmãos, tudo preparado, montado. E eu fui pregar lá. Eu preguei um mês antes na sede do setor deles. E por causa disso, me chamaram para pregar na congregação deles também. Eles esperavam grande coisa acontecer lá, como aconteceu a primeira vez. Só que da segunda vez eu fui com tanta autoconfiança, não aconteceu nada. Eu coloquei a igreja de pé e orei para os irmãos: nós vamos orar e vamos encerrar. Eu fiquei tão triste comigo mesmo naquele dia. Mas de repente, levantou no meio da igreja, que era uma igreja grande também, um jovem, branquinho, dos olhos claros. Quando ele entrou na igreja correndo, foi uma surpresa tão grande. A igreja começou a pegar fogo, se alegrar. Ele pediu o microfone para mim. Na hora que eu estava orando pelos filhos das irmãs do circulação, que era congresso de circulação, ele me pede o microfone. Eu olhei para o pastor disse assim: entrega. Eu entreguei o microfone para ele. E ele falou assim: pastor, está vendo essa irmã que está atrás do senhor? Eu olhei para ela, eu fiz assim. Pastor, eu estava amarrado, pastor. 3 dias no comando para morrer. Mas de repente apareceu alguém lá. E disse ele que ouviu uma voz de alguém orando. E falou: solta ele. Mas vai para a igreja. Porque se você não for para a igreja, nós vamos te matar. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Por livre e espontânea vontade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmão, sabe o que aconteceu naquele dia? Enquanto ele falava, o microfone volta para minha mão, vamos orar. O Espírito Santo, aleluia, que não desiste de você, batizou ele com o Espírito Santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus não te perde de vista. A cidade se arrepende. Aleluias. Mas Deus tem um problema ainda. Irmãos, uma vez problemático, sempre será problemático. Sangue e fogo, misericórdia, só a graça de Jesus, só os anjos do céu. É difícil. Olha o que Deus fez. Deus salvou a cidade. Era para a gente se alegrar. Ele se ausenta um pouco da cidade. E ele começa a falar com Deus. Eu sabia. Por isso que eu não queria ir. Eu sabia.
Por isso que eu não queria profetizar. Em outras palavras, antes tivesse morrido, não veio triste. Eu sabia, Deus, que o Senhor ia mudar e eu seria envergonhado. Deus resolveu o problema de Nínive, mas agora Deus tem que resolver, eu fecho a mensagem aqui, o problema de Jonas. E você vai entender. Nínive está resolvido, ok, queridos? Jonas não. Ele continua sendo murmurador, ele continua sendo reclamador, mas Deus tem uma tratativa com Jonas. Enquanto Jonas estava reclamando, sol, não é verdade? A Bíblia fala que Deus faz nascer uma árvore, a boboreira, uma sombra enorme. Jonas se sentou, ele pensou assim, até que enfim Deus, o Senhor fez isso não pagar nada. Até que enfim Deus, o Senhor me lembrou de mim. Eu ia morrer nesse sol, mas parece que o Senhor desta vez lembrou-se de mim. Aí Deus começa a conversar com Jonas. E nesse diálogo Deus faz uma coisa, preste bem atenção, eu finalizo essa mensagem aqui. E nesse diálogo, no capítulo 4, Deus fez uma coisa. O que Deus fez? O Deus que fez crescer aquela árvore. Na minha tradução fala assim, Deus enviou um vermezinho e destruiu aquela árvore. Deus estava tratando com Jonas. Jonas começa mais uma vez a fazer aquilo que ele faz de melhor, reclamar. Está vendo? Eu já sabia. Com o Senhor Deus é só frustração e decepção. Olha a árvore aí, Deus, cresceu bonita, robusta, folhas verdes, e já morreu. Aí Deus fala assim, está vendo, Jonas? Agora você está entendendo. Uma árvore que não te custou nada, que nem sua é minha. Dela você tem compaixão, Jonas. Mas da grande cidade, do povo, dos animais, você não tem compaixão. Sabe o que eu entendo? Eu quero que você pense comigo nesta noite. Tem pessoas que valorizam coisas insignificantes e não valorizam aquilo que é grande, aquilo que Deus deu, ou aquilo que Deus tem feito na tua vida. Tem pessoas que são especialistas em valorizar coisas insignificantes na sua vida. Eu acho engraçado a minha mãe. Para ela tem valor, para mim não tem tanto mais. A minha mãe guarda coisas que você não tem noção. Ela guarda até hoje a roupinha que você deu à maternidade. Ela guarda a primeira mamadeira. Ela guarda a primeira fralda, a primeira xícara, o primeiro tudo. Se você chegar lá e tem uma coisa, ela não usa, porque a pessoa deu. Porque tem pessoas assim, tem ou não tem, querido? Valorizando coisas pequenas que não tem valor nenhum. Tem coisas que eu entendo que tem valor sentimental, eu entendo. Mas nós aprendemos a valorizar aquilo que não tem valor nenhum. Ambientes, entretenimentos, coisas que nos afastam de Deus, que não nos edificam. Jonas estava assim, valorizando uma árvore que nasceu e o próprio Deus o consumiu, que não tinha valor algum. E Deus, Jonas, de valorizar coisas insignificantes. Valorize, Jonas, aquilo que tem valor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Valorize aquilo que Jonas, que eu tenho feito na tua vida. Uma pergunta para a igreja nesta noite. Você tem valorizado aquilo que Deus tem feito na tua vida? Graças a Deus. Aonde estão os dons espirituais na tua vida? A manifestação de Deus na tua vida. Aleluias! Lembra quando Deus falava no teu ouvido, entrega a palavra, e você entregava porque você tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. No seu coração tinha um desejo de ser batizado, de falar em línguas. Aí Deus ouviu, aleluia, o desejo do teu coração, te batizou com o Espírito Santo, abriu portas para os dons espirituais, e você está enterrando aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque valorizamos coisas pequenas, coisas passageiras,
aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Você está entendendo? Mas hoje você pode sair daqui com uma nova mentalidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Deus que não te perde de vista, o Deus que é teu amigo, o Deus que renova a promessa dele na tua vida, está presente aqui nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você precisa renovar a tua mente, a renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Valorize aquilo que é grande, valorize aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Em nome de Jesus, tem coisas que não edifica, corta, joga fora. Jonas, você está entendendo, Jonas? Isso aí não te custou nada, Jonas. É coisa insignificante, mas o que eu tenho para você, Jonas, é muito maior. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ei, nesta noite, Esmeraldina, entra na presença dele com ousadia, com coragem. Aleluia, aleluia. O que Deus tem para a tua vida é grande. O que Deus tem para a tua vida é grande. O que Deus tem para a tua vida é grande. Em nome de Jesus, nesta noite, permita, aleluia, que o Espírito Santo alcance a tua vida nesta noite e ele fale, ministre ao teu coração nesta noite. É grande o que ele tem para a tua vida. Começa na tua vida hoje o renovo de Deus para a tua vida. Começa na tua vida nesta noite o entendimento de quê? De entender que aquilo que Deus tem para a tua vida é coisa grande. Ai, Shemamana, Amai, quando você lê o capítulo 4, você entende uma coisa. Jonas sai de lá convencido e convertido que Deus é bom. Aleluias. Tudo que Deus faz na tua vida é bom. Eu tinha uma ovelhinha que falava assim: o não de Deus para mim funciona como um sim. Tudo que Deus faz na tua vida é bom. Nesta noite, faça uma análise. No seu celular tem a lixeira, não tem a lixeira? Você não? Tem? Adolescente tem? O que você faz de vez em quando? Para onde você manda algumas coisas de vez em quando? Mande algumas coisas para a lixeira. Delete coisas pequenas que não têm nenhum valor. Não coloque no porão para não acumular sujeira. Você está entendendo? Delete. Mande embora. Glória seja dada ao nome do Senhor. E esteja pronto e pronta, aleluia, para viver com Deus uma nova experiência. Eu quero orar com você. Se você permitir, se coloque de pé.